Dando continuidade ao nosso curso teológico da Antioquia, falando sobre as cartas paulinas, entramos agora na quarta carta. Nós passamos, os irmãos podem bem observar que nós temos os outros vídeos aí no canal, a carta aos Romanos. Nós falamos um pouco sobre as cartas à igreja de Corinto, falamos um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo e agora nós entramos na terceira carta, na verdade, a carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas, ela é conhecida como a carta magna da igreja. É uma das cartas de grande importância que Paulo escreve aos crentes que estão na Galácia. A Galácia é uma região ali entre as províncias mais importantes. Nós falamos um pouco sobre a província da Acaia, sobre a província da Macedônia, falaremos um pouco mais sobre a província da Ásia Menor, onde ficava a igreja de Éfeso, mas nesta feita vamos falar um pouco sobre a província da Galácia. A Galácia, que tinha algumas regiões conhecidas aos leitores de Atos dos Apóstolos, como a cidade de Icônio, Listra, Derbe, cidades que Paulo esteve algumas vezes ali e plantou igrejas. Então nós vamos falar um pouco sobre esta igreja, a igreja da Galácia, a carta aos Gálatas. Esta é a carta magna, né? Vai ser conhecida como a carta magna da igreja. O seu principal fundamento, o argumento, é a defesa da liberdade cristã em oposição aos ensinos judaizantes. Havia naquele período, naquele momento do cristianismo, uma certa divisão entre judeus e gentios. Aqueles cristãos chamados judaizantes, eles faziam uma ligação muito severa entre o cristianismo e a nação judaica, a cultura judaica, as tradições judaicas, a ponto de que pregavam que aqueles que se convertiam ao cristianismo, eles precisariam passar pelas tradições judaicas, precisariam passar, por exemplo, pela circuncisão. Foi uma discussão que começou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15 de Atos, nós temos já essa discussão, e ela se seguiu durante alguns períodos. E nesta carta, Paulo vai frisar a diferença entre a aliança, a primeira aliança e a fé, a segunda aliança, a lei e a fé, a legalidade e a fé. Então Paulo ele vai abordar esse assunto de uma maneira bem interessante. As referências ao seu padecimento na carne. É uma carta que Paulo também, ela não é tão autobiográfica como o 2 Coríntios, mas Paulo vai falar um pouco do seu sofrimento ali, principalmente no capítulo 4, do verso 13 ao 15, ele vai falar do sofrimento, harmonizando com as expressões aparentemente relacionadas com o padecimento em outros livros. Quando ele fala em 1 Coríntios e Atos também, ele vai falar de algumas situações que ele passou durante o seu ministério. Então, esta carta também ela vai trazer uma diferença relacionada às outras cartas. Paulo ele fazia muito o uso dos emanuenses. Quem eram os emanuenses? Aqueles que escreviam. Paulo ele não costumava pegar na pena e escrever escrever os livros, as cartas. Quem fazia geralmente era um amanuense. Nós temos vários exemplos. Tércio, por exemplo, a carta aos Romanos, que foi escrito por Tércio como um amanuense de Paulo. Porém, nesta carta aos Gálatas, nós vamos observar
que é Paulo que escreve, Paulo que pega na pena para escrever esta carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 6 e verso 11 vai dizer assim: eu vos escrevo essas palavras finais com a minha própria mão. Tem uma versão que vai dizer assim, ó: vede com que grandes letras os escrevo do meu próprio punho. Então, é uma outra diferença da carta aos Gálatas de outras cartas, né? A carta usualmente não é contestada como sendo de Paulo, exceto por aqueles que tentam desacreditar ser Paulo o escritor de todas as cartas comumente atribuídas a ele. Então, não há discussão, alguns vão discutir, mas aqueles que discutiram que todas as cartas, que nenhuma delas tenha sido escrita por Paulo, né? Somente esse grupo que irá contestar a autoria paulina desta carta. Fora isso, né, todos entendem que Paulo é o escritor da carta aos Gálatas. A carta começa no capítulo 1 e verso 1 dizendo ali: Paulo, apóstolo. Ele vai frisar bem a questão de apóstolo por motivos, né, que os irmãos que assistiram os outros vídeos, principalmente a carta segundo aos Coríntios, que havia essa discussão, que muitos não acreditavam no apostolado de Paulo, e aí aos Gálatas ele vai começar já frisando: Paulo, apóstolo não de homens, nem por algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo já vai mostrar a carta de apresentação dele como um apóstolo. E é bastante interessante esse capítulo 1, o início da carta aos Gálatas, que Paulo ele começa até o verso 5, ele começa fazendo uma saudação cordial, né? Ele vai dizendo ali: graça seja a vós e paz da parte de Deus. Então ele começa bem ameno. Daqui a pouco no verso 6, abruptamente, Paulo muda de assunto, e aí ele vai dizer uma frase bastante forte: admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho. Então Paulo já vai direto ao assunto, né, sabendo ali desses problemas que havia na igreja da Galácia. No contexto geral ali, né, antes de entrar propriamente no assunto da carta, no contexto geral, que está na página 102, ali o destinatário da carta. O destinatário, ele fica bem claro, é os crentes da região da Galácia. Eu falei no início do vídeo que a Galácia era compreendida por algumas cidades bem conhecidas aos leitores de Atos dos Apóstolos. Por exemplo, a cidade de Icônio, a cidade de Derbe, a cidade de Listra, a própria Antioquia da Pisídia, não Antioquia da Síria, que é o berço missionário, né, que é a Antioquia da Síria. Não é essa. No caso aqui que nós estamos falando, que ficava dentro da Galácia, era a cidade de Antioquia da Pisídia. Então essas 4 cidades eram as mais importantes da Galácia. Paulo, ele vai 2 vezes, ele faz 2 visitas a esta região, na primeira viagem missionária, né, na companhia de Barnabé e de João Marcos, lá pelo ano 48 depois de Cristo, período da primeira viagem missionária. Paulo vai até esta região. A segunda visita, já na segunda viagem missionária, por volta do ano 49 depois de Cristo, 49, 50, Paulo, agora na companhia de Silvano, ou Silas, né, ele vai fazer esta segunda visita. Provavelmente a carta tenha sido escrita quando Paulo já está na Antioquia da Síria. Ele volta para a sua base, né, na Antioquia da Síria, e aí ele vai escrever esta carta para a
igreja da Galácia, para esse povo, né? Na continuação aqui do nosso livro, né? A exclamação de Paulo, no capítulo 3, ele começa com essa expressão, ó insensatos Gálatas, né? Paulo estava repreendendo alguns das congregações ali por se deixarem influenciar por um elemento de judaizantes, aqui já entrando no assunto, né? Entre eles, judeus que tentavam confirmar a sua própria justiça por meio do arranjo mosaico, em vez de pela justiça devida à fé fornecida pelo novo pacto. Aqui Paulo, ele vai começar o assunto da questão judaizantes, né? E ele vai falar aqui nesta carta algumas expressões muito interessantes. Por exemplo, ele vai falar sobre a questão da lei, o que a lei significou para o povo, né? Porque aquela ideia judaizante vai significar que as pessoas se convertiam, melhor, achavam o caminho da salvação através da lei de Moisés. E muitos voltaram a esse pensamento. Né? Aqueles que eram convertidos, eles começavam a entender, né, a partir do momento da conversão, que a lei não salvava. Quem salva é a fé em Jesus Cristo, por uma obra que ele havia feito na cruz. É o que nós chamamos de graça, né? Nós não temos nada a oferecer por essa salvação, somente aceitá-la. Quem fez tudo foi Deus, quem fez tudo foi Jesus na cruz, né? Através de um plano divino de salvação. É a graça, né? A graça, ela é um benefício que não é merecido por nós, ele foi nos dado de graça. Então a conversão, a pregação, ela se baseava nisso. Só que passado um tempo, aquelas pessoas da Galácia começaram, através de uma influência de judeus ou de cristãos judaizantes, a voltarem à compreensão de que a salvação tinha sido dada através da lei mosaica. E aí Paulo, ele vai abordar esse assunto dizendo, olha, tão depressa vos desviastes do verdadeiro evangelho. Qual é o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho é que a salvação, ela nos é alcançada pela graça. E a lei não tem nada a ver com isso. A lei, ela serviu ali como um aio, né? Tanto que temos uma explicação paulina ali. Mais adiante nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas quando Paulo, ele vai dizer, então para que serviu a lei, né? Ele vai dar uma importância para a lei, que a lei, ela vai servir depois que Deus tirou o povo do Egito, né? Precisava trazer uma ideia de como este povo andaria com Deus. Então ele vai trazer a lei, são 613 leis que vão nortear o povo pelo caminho, né? São 613 os 10 mandamentos, mas uma série de recomendações para que o povo andasse com Deus. Como ele iria andar com Deus? Isso é a lei de Moisés, recebida por Deus. Só que a lei, ela vai vigorar até o momento em que Jesus aparece. Quando Jesus surge e morre e ressuscita, ele vai trazer uma nova aliança. Então a lei, ela vai perder o seu sentido para a salvação. A partir deste momento, a salvação é somente pela graça alcançada do Senhor Jesus Cristo, através da fé na obra do Calvário. Então a lei, ela perde essa validade. E o que está acontecendo aqui na igreja de Gálatas, dos Gálatas, é que eles estão voltando a esse entendimento de que são salvos pela lei de Moisés.
E aí Paulo vai dizer, que adianta então Jesus ter morrido por nós, né? Se nós vamos trazer de volta a lei que apenas cobria pecado. Jesus não, Jesus apagou pelo seu sangue os pecados da humanidade. Então esse é o teor da carta aos Gálatas. O período abrangido por este livro é de duração indeterminada, mas o tempo da escrita tem sido fixado aproximadamente entre o ano 50 e 52 depois de Cristo. Este período, Paulo estava na cidade de Corinto, né? Então dá a entender que talvez quando foi escrito esta carta, Paulo estava em Corinto. Isso é uma das hipóteses, tá? Não é a mais correta, digamos assim. Também há a possibilidade de Paulo ter escrito quando estava em Éfeso, ali um pouco adiante, depois dos anos 52. Mas o que é também improvável, porque se Paulo estivesse em Éfeso, Éfeso é tão perto da Galácia, certamente Paulo não precisaria escrever a carta, talvez ele iria novamente a Galácia, sabendo que havia um problema muito sério ali. Então não há determinado o local onde Paulo escreveu essa carta. Tem essas duas hipóteses, né? Em Corinto, por volta de 50, 52 depois de Cristo, ou um pouco adiante ali, quando ele já estava em Éfeso. A hipótese mais correta é que Paulo tenha escrito esta carta um período antes, lá pelo ano 49, quando ele estava na base ali na Antioquia da Síria, ele tenha escrito esta carta após a primeira viagem missionária. São hipóteses, né? Então, qualquer uma das três são relevantes. Eu fico com a ideia de que ele tenha escrito mesmo ali na Antioquia da Síria. O conteúdo da carta. A carta é dividida em 3 seções. A primeira seção, Paulo defende sua autoridade apostólica, a exemplo do que ele já tinha feito na carta aos Coríntios. Na segunda seção, Paulo apresenta uma série de argumentos e ilustrações para provar a inferioridade da lei, que nós já falamos um pouco sobre isso, em relação ao evangelho e para estabelecer o verdadeiro propósito da lei. Ele vai fazer uma separação. A lei tem o seu propósito, porém ela não salva. Quem salva é a fé e a obediência em Jesus Cristo. E na terceira parte aqui Paulo faz uma exortação aos Gálatas para usarem adequadamente sua habilidade cristã e não para abusarem da mesma. Ao invés de dar lugar ao pecado, o Evangelho fornece meios para obter a justiça pela lei. Nós temos um questionário aqui, então na página 105, né? Questão 6.1. A quem foi destinada a carta aos Gálatas? Letra B, a congregações anônimas, né? Esta é a resposta aqui. Aos cristãos de uma região chamada Galácia, também se enquadra. Então, essa questão aqui, a 6.1, ela é meio ambígua. Ali tem algumas outras, aos cristãos de etnia gálata, então pode ser também. Então, essa questão fica em aberto. Qual seria a resposta correta? Qual das alternativas? 6.2. Então, a 6.1, eu vi que pelo gabarito, né, que está a letra B, mas não concordo. Acho que tem outras questões ali que parecem mais claras relacionadas a essa resposta. Os irmãos podem me ajudar aí, colocando no grupo o que acham dessa questão. 6.2. Qual das alternativas representa uma provável hipótese da data e local em que foi escrita a carta aos Gálatas? Aqui nós vamos por eliminação, né? Entre 50 e 52 depois de Cristo na cidade de Corinto é uma hipótese. Aproximadamente em 49 depois de Cristo em Éfeso. Na verdade, ele pode ter escrito ela em Éfeso, mas não neste período. Esse período ele estava em Antioquia da Síria, então não seria. Então, provavelmente a letra A, entre 50 e 52, claro que são hipóteses, né? Não deixa claro que é esse período, né? É apenas uma hipótese.
Quantas divisões encontramos na carta aos Gálatas? São 3 divisões, né? Nós falamos sobre isso agora há pouco. Então, no início do livro, da carta, né, de Paulo aos Gálatas, do capítulo 1, verso 11 até o 2, 21, Paulo ele vai fazer uma defesa do seu apostolado. Como ele tinha feito aos Coríntios, ele vai voltar a fazer. Era uma discussão que, de certa forma, incomodava Paulo, né? Porque o conceito de apóstolo é aqueles que andaram com Jesus, que participaram do ministério ativo de Jesus, né? Paulo, ele não participou, ele vai se convertendo depois que Jesus já havia morrido, ressuscitado, lá no caminho de Damasco. Então ele não se enquadra naquele conceito de apostolado, mas ele vai se autodenominar apóstolo, tanto que no livro aqui, na carta aos Gálatas, ele já começa falando, em maior parte das cartas, Paulo inicia falando, olha, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não ordenado por homens, mas pelo próprio Deus, que me chamou desde o ventre da minha mãe. E aí Paulo vai fazer a sua defesa aí do seu apostolado, tá? Ele fala que não é apóstolo por origem humana. E ele vai falar aqui que ele não consultou os apóstolos, né? Ele vai fazer na defesa dele aqui, ele vai dizer que quando ele se converte no caminho de Damasco, ele vai para Damasco, depois ele vai para a Arábia, onde fica 3 anos. Somente depois ele vai a Jerusalém falar com os discípulos, né, com os chefes da igreja, e ali ele só vai encontrar Cefas, o Pedro, né, e Tiago, o irmão do Senhor. Ele só vai encontrar com os dois para depois voltar para Tarso, onde ele vai ficar um período mais longo ali. Tanto que ele fala que já no capítulo 2 aqui, então 14 anos depois, ele começa aqui no capítulo 1 falando do seu ministério. Então depois de 3 anos subir a Jerusalém para ver Pedro e permanecer com ele por 15 dias. Foi o período que ele teve com Pedro, né? Foram 15 dias. Ele vai dizer que ele não viu os outros apóstolos, apenas Tiago, irmão do Senhor, né? E depois ele vai dizer que ele vai para as regiões da Síria e Cilícia, né? E depois de 14 anos, aí inclui os 10 anos que ele ficou em Tarso, provavelmente, e aí depois de 14 anos ele volta para Jerusalém com Barnabé, aquele momento em que Barnabé vai lá buscar ele para ir para Antioquia, para começar as viagens missionárias. Então Paulo faz, nesse primeiro capítulo, aqui uma defesa do seu ministério. Tá? Paulo era educado em 2 culturas, a grega e a judaica, né? Paulo fez muito pela difusão do cristianismo entre os gentios. Ele era o apóstolo dos gentios. Tanto que ele vai deixar muito claro isso nesta carta, quando naquela discussão com Pedro, ele vai dizer, olha Pedro, tu prega para judeus circuncidados, circuncisos, e eu vou pregar para gentios que são incircuncisos. E tá tudo bem, né? O importante é que o evangelho siga adiante, né? Paulo fez muito pela difusão do cristianismo entre os gentios e é considerado uma das principais fontes da doutrina da igreja, né? Através das suas epístolas, Paulo ele é o compêndio teológico do cristianismo, está ali nas cartas paulinas, principalmente em Romanos, mas tem alguma coisa em Gálatas e Coríntios também. As suas epístolas foram uma seção fundamental do Novo Testamento. Alguns afirmam que ele foi quem verdadeiramente transformou o cristianismo numa nova religião e não mais uma seita de judeus, né? Foi a mais destacada figura cristã a favorecer a abolição da necessidade da circuncisão. Paulo vai fazer essa divisão, né? Quem é cristão não precisa ser circuncidado. Diferente da ideia que tinha Pedro, por exemplo, que ligava a questão do cristianismo com a questão dos judeus, da nação judaica. Tá? Também a questão dos hábitos alimentares, que era bastante controlado ali. Os judeus eles não podiam comer alguns tipos de carne, né? Algumas refeições. Paulo vai abolir isso. Nós podemos lembrar ali daquela discussão da carta 1 aos Coríntios, né? Quando ele fala daquelas carnes que iam para os açougues ali, depois de serem oferecidas aos deuses.
E aí ele vai dizer, não, não existe Deus. Pode o judeu, o cristão ir lá comprar carne, mesmo que essa carne tenha sido oferecida a deuses, né? A deuses romanos ou os gregos, no caso de Corinto, podem comer a carne, não tem problema nenhum. Então Paulo ele vai fazer essa divisão, né? 6.4, nós temos um questionário aqui, né? O apostolado de Paulo era de origem humana. Ele fez questão de dizer que não, que era de origem divina, então é falso. 6.5, são 3 anos, só 3 anos depois de começar a pregar as boas novas, Paulo visitou Cefas e Tiago. É verdade, depois de 3 anos que ele estava na Arábia, que ele vai a Jerusalém visitar Pedro, onde ele vai ficar 15 dias ali, onde vai encontrar somente Pedro e Tiago. 6.6, Pedro repreendeu Paulo. Não, na verdade, Paulo repreende Pedro quando Pedro está pregando e está trazendo essa ideia judaizante de novo. E aí Paulo vai, né, a carta aos Gálatas confirma isso, que Paulo vai questionar Pedro, né, quando ele está pregando lá na Antioquia, e ele vai trazer essa ideia novamente da circuncisão, e aí Paulo vai repreender Pedro sobre esse assunto. Paulo andou com Jesus por muito tempo? Não, Paulo não andou com Jesus na sua forma terrena, não andou, é falso. 6.8, Paulo foi a mais destacada figura cristã na abolição das tradições judaicas, é verdade, né? Continuando aqui, a 108 aqui, ela fala sobre a doutrina paulina aos Gálatas. Então, Paulo defende o seu evangelho com discussão, né? Quando ele chama ali, ó insensatos Gálatas, né? Quem vos falsificou para não obedecerdes às verdades, né? E tanto que Paulo vai dizer aqui nesse texto, é um texto muito interessante, que ele vai dizer, olha, mesmo que eu viesse, mesmo fosse um anjo do céu, ou eu mesmo que trouxesse um outro evangelho que não aceite, vai ser anátema, né? Considerado maldito, né? Além do evangelho que já vos foi apresentado. Tinha muito essa questão de falsos evangelhos surgindo nas regiões ali, né? Então Paulo ele vai fazer a defesa do evangelho genuíno, o evangelho de Jesus Cristo. Segundo ponto, Paulo faz a sua defesa por apelo. Ali o texto de 4:12, irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. E outra também vai dizer, eu bem quiser agora estar presente convosco, né? E mudar a minha voz, porque estou perplexo ao seu respeito. Então ele vai fazer uma defesa com discussão, por apelo e por alegoria. Quando ele vai falar ali, dize-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvia vós a lei, de maneira que, irmãos, somos filhos não de escrava, mas de livre, né? E não somos mais filhos da lei, somos filhos da graça, né? Paulo vai trazer isso. Outros aspectos doutrinários ali na página 108, a paz com Deus vem através da fé em Jesus Cristo, tanto para judeus como para gentios. Não há mais diferença. Judeu, gentil, não há mais diferença. Aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, baseado na fé, eles vão ser salvos, não importa mais, não precisa passar por nenhum ato judaico, nada disso, né? O justo viverá pela fé. Essa é a base do Evangelho. A justificação pela fé tomou o lugar da condenação sobre a lei. Então, a lei foi abolida, né? A partir de agora somos justificados pela fé. É a fé que nos justifica, a fé em Jesus Cristo. A presença do Espírito Santo prova a eficácia da fé, né? A fé demonstrada por Abraão prova a eficácia da fé. Então ele vai fazer menção aqui de que quando Abraão foi salvo, ele foi salvo pela obediência e pela fé, depois pela circuncisão, né? Que foi que era um ato público para mostrar a fé em Deus, né? Que eles eram diferentes, era a manifestação corporal, mas não faz mais necessário. A maldição da lei prova a ineficiência das obras, né? No capítulo 3, verso 10 a 14, vai falar um pouco sobre isso. E a promessa a Abraão tem prioridade sobre a condenação da lei. Quando Deus, chamando Abraão ali em Gênesis capítulo 12, vai dizer, em ti serão benditas
todas as nações da terra. Está falando de todas as nações, não está só falando de judeus. 6.9, receio de vós que haja trabalhando em vão para convosco. Letra B, Paulo defende o seu evangelho com discussão. 6.10, de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. É Paulo falando sobre alegoria, defendendo de forma alegórica, letra A. E 6.11, irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. É a defesa de Paulo através de um apelo. Então vai ficar a letra B, letra A e letra C nesta ordem. A página 110, ali o Espírito Santo em ação. Os judaizantes estavam errados sobre as formas de santificação, bem como a forma de santificação. Uma passagem muito importante deste livro, Gálatas 3, 2 a 3, vai falar, que eu gostaria de saber, se eu gostaria de saber uma coisa, só gostaria de saber uma coisa, Paulo falando, vós receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas ou pela fé naquilo que ouviram? Ele vai dizer, vocês só receberam o Espírito Santo pelo quê? É porque vocês guardaram as leis judaicas? Não, foi pela fé naquilo que ouviram. Será que vós ficaram completamente loucos? Pois se a tentativa de obedecer às leis judaicas nunca lhes deu vida espiritual no princípio, por que vós pensais que a tentativa em obedecê-la agora os farão crentes mais fortes, Então Paulo está fazendo essa divisão entre a lei e a ação do Espírito Santo através da fé. Estes versos ensinam que receberemos o Espírito através da fé e que ela continua a se manifestar no poder à medida que caminhamos na fé. Gálatas 5, 16 a 25, Paulo descreve um conflito feroz e constante entre a carne e a nossa natureza propensa ao pecado e o Espírito que habita em nós. Aqui, quando esse é um texto bastante conhecido, aqui da questão dos frutos do Espírito, Paulo escrevendo aqui a questão do andar no Espírito, o que é a diferença entre andar no Espírito e andar na carne, e vai mostrar aqui as referências da carne, aquele que anda na carne, ele segue esse padrão, e aí Paulo vai mostrar aqui a idolatria, a feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, inveja, homicídio. Ele vai fazer uma lista, se não me engano são 16 ou 17 substantivos relacionados àqueles que andam na carne. E aí depois ele vai falar dos frutos do Espírito, que nós conseguimos identificar uma pessoa cheia do Espírito Santo, é aquela pessoa que manifesta em sua vida, no seu dia a dia, nas suas rotinas, os frutos do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Está no texto ali de Gálatas capítulo 5, o verso 22. Os frutos do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então Paulo ele faz bem a diferença, daquele que anda na carne, que segue a lei, ou aquele, na lei judaica, na lei mosaica, ou aquele que anda no Espírito. Então vai manifestar as obras tanto da carne quanto aos frutos do Espírito, e Paulo vai fazer esta diferença. Então, dentro desta lição número 4, aqui, 6.12, nós temos um outro questionário, Estavam errados sobre as formas de santificação, bem como a forma de justificação, os judaizantes que pensavam que só iriam alcançar santificação e justificação através da lei. E, na verdade, é através da fé. O justo viverá pela fé. É a base das cartas paulinas. 6.13 sugere um fornecimento contínuo de generosidade, enquanto opera, indica que Deus continuava a fazer maravilhas através dos crentes, cheio do Espírito Santo. O verbo dá, quando ele está falando ali, o verbo dar sugere um fornecimento contínuo da generosidade. Enquanto opera, indica que Deus continuava a fazer maravilhas através dos crentes, cheio do Espírito Santo, que não tinha se entregado ao legalismo.
Então ele vai falar aqui também sobre a palavra maravilhas, que refere às manifestações carismáticas, o poder, né? Então, e a 6.14 ela vai falar exatamente sobre isso, refere-se às manifestações carismáticas do Espírito, evidenciadas por sinais externos, como descritos como maravilhas, a palavra maravilha. Então vai ficar letra C, letra A e a letra B. Para terminar aqui, então, essa carta aos Gálatas, nós temos a conclusão do livro, né? Dentro da conclusão, nós temos alguns tópicos. Aqui a conclusão está no capítulo 6, do verso 11 ao 18. Começa já dizendo aquilo que nós falamos no início, Paulo dizendo, ó, vede com que grandes letras os escrevo do próprio punho. Paulo está alegando ali que foi ele que escreveu essa carta, não está fazendo uso dos amanuenses, ele está fazendo uso da pena. Ele mesmo está escrevendo, é uma carta bastante pessoal de Paulo. A senda cristã ressalta o que Deus fez e não o que os pecadores fazem para alcançar a salvação. Lembra que a salvação é pela graça, o charis, né? Aquilo é um valor, algo imerecido que nós recebemos da parte de Deus. A única coisa que nós vamos fazer para a salvação é aceitá-la, né? Nós vamos dar o passo que nós damos para a salvação, uma salvação que já está posta, não há nada que o homem possa fazer para ser salvo. Deus já fez através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nenhuma realização humana pode aprimorar a ação divina, seja mediante a observação de rituais, seja mediante aprimoramento moral, tudo está nas mãos de Deus, né? Tudo é pela graça. A cruz é o único meio de salvação, a parte alguma das Escrituras. Isso é mais claro do que em Gálatas. Não há lugar mais claro falando que a salvação é pela cruz do que em Gálatas. Gálatas traz muito claro isso. A carta aos Gálatas permanece como sentinela sobre a verdade, de que a salvação é uma dádiva da graça de Deus. É a carta que cuida, protege esse assunto, né? Falando que a salvação é pela graça. De fato, a própria fé é um dom gratuito de Deus. Deus nos dá essa fé para nós crermos no Senhor Jesus, né? Paulo mostra uma ira profunda contra a negação desta verdade pelos agitadores ali, naqueles dois textos que nós falamos ali, insensatos Gálatas, né? Ali que nós podemos dar uma olhada sobre isso. Então, para terminar aqui, né, nós temos mais um questionário com um verdadeiro ou falso, 6.15, vai dizer assim, ó, a senda cristã ressalta o que os pecadores fazem e não o que Deus fez para eles alcançarem a salvação. Totalmente ao contrário, é falsa essa questão. 6.16, nenhuma realização humana pode aprimorar a ação divina, seja mediante a observação de rituais, seja mediante aprimoramento moral, nada pode ser feito para a salvação. É verdade, meus irmãos. 6.17, a carta aos Gálatas permanece como sentinela sobre a verdade de que a salvação é uma dádiva da graça de Deus, verdade, né? 6.17 é verdade. 6.18, a cruz é um dos meios da salvação e parte alguma das Escrituras deixa isso mais claro do que Gálatas. Essa questão aqui, ela é falsa, meus irmãos, porque a cruz ela não é um dos meios da salvação. Ela é o único meio da salvação. Então é falsa essa questão. 6.19, fé somente é a chave, porque Cristo é o Salvador. Ele suportou a maldição da lei no nosso lugar na cruz. Ele que fez. Tudo a salvação foi tudo arquitetado por Deus e expressa em Jesus na cruz do Calvário. Nós só vamos entrar com a fé. É verdade esta questão. 6.20, para terminar, já que estamos unidos a Cristo, recebemos os direitos de sermos filhos de Deus, como Ele o é. E o Espírito do Filho se torna nosso, nos capacitando a viver no Espírito em comunhão com o nosso Senhor. Amém? Verdadeira questão. Aqui nós terminamos a carta aos Gálatas. Então, nos vídeos anteriores, nós falamos um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo, né? Sobre a sua infância, juventude, ali o início do seu ministério. Depois nós falamos um pouco sobre a carta aos Romanos,
né, num dos nossos vídeos. Falamos um pouco também sobre as 2 cartas aos Coríntios, lembrando que são 4 cartas, 2 se perderam, né? Mas o que Deus queria que chegasse até nós, chegou, né? Que são as 2 cartas. Agora falamos um pouco sobre a carta aos Gálatas e na próxima aula vamos falar um pouco sobre a igreja de Éfeso também, que é uma das igrejas importantes do ministério paulino, a igreja de Éfeso, que ficava na província da Ásia Menor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.